بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 23 do mês de Rajab, do ano de 1441, que equivale ao dia 18 de março de 2020, continuamos a nossa aula, ou melhor dizendo, a nossa série de aulas traduzidas do livro do Sheikh Abdus Salam ibn Barjis rahimahullah ta'ala, السنة والبدعة وأثرهما في الأمة. A sunna e a bid'a e os seus efeitos na comunidade. O Sheikh diz como título ou como tópico: اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سر النجاة والفلاح. O seguimento do mensageiro sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam é o segredo da salvação e do sucesso. E por esta razão, Allah Tabaraka wa Ta'ala fez descer o seu livro, Al-Qur'an, o Alcorão, sobre o seu mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, a fim de o adorarmos, a fim de adorarmos a Allah Azza wa Jal, da mesma forma que o seu mensageiro o adorou. Que seja através dos seus actos, dos seus ditos, das suas aprovações, mas também através do seu nobre caráter. O Sheikh, rahimahullah ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe faça misericórdia, diz que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer Al-Qur'an sobre o mensageiro, fez descer o último dos seus livros, a última das suas mensagens à humanidade, que é o Alcorão, fez-o descer ao último dos profetas e mensageiros, que é Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. E nesse livro, Al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu que devemos adorá-lo, a ele unicamente, consoante a sunna do profeta, do mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, consoante a sua maneira de adorar Allah, tabaraka wa ta'ala. E isto que seja através dos seus actos, quer dizer, através dos actos do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. E vimos numa aula anterior a definição de a sunnah, que é sinónimo de al-hadith. E vimos que é exatamente esta definição. Foi tudo o que foi que nos chegou e que foi atribuído, tudo aquilo que foi atribuído ao profeta, ao mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que seja através dos seus actos, aquilo que lhe foi atribuído em termos de actos, de ditos, de palavras, de aprovações, mas também de o seu aspecto físico e moral, quer dizer, o seu nobre caráter. E aqui o Sheikh, rahimahullahu ta'ala, nos diz que temos de adorar Allah subhanahu wa ta'ala consoante a forma que o profeta sallallahu alayhi wa sallam adorou. E isto é a sunnah. Então, temos de adorar Allah subhanahu wa ta'ala da mesma forma que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que seja através dos seus actos, dos actos do profeta sallallahu alayhi wa sallam. E podemos dar um exemplo. Por exemplo, o profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Façam a oração, orem como me viram orar. Quer dizer, façam a oração da mesma forma que me viram fazer. Então aqui temos um exemplo dos actos do profeta sallallahu alayhi wa sallam, como me viram fazer. Quer dizer, os actos que viram o profeta sallallahu alayhi wa sallam. Então vemos que o profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam se punha de pé antes de começar a oração, que levantava as mãos quando dizia Allahu Akbar e etc. até ao fim da oração. Isto é um exemplo de a maneira de adorar Allah subhanahu wa ta'ala consoante os actos do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Temos também através dos seus ditos, das suas palavras. E podemos pegar exatamente o mesmo exemplo, que é na oração. Temos de fazer a oração exatamente igual, consoante aquela do profeta sallallahu alayhi wa sallam. Então, aquilo que o profeta sallallahu alayhi wa sallam dizia na sua oração faz parte da sua sunnah. Faz parte da sua sunnah. Isto é um exemplo. Depois também temos as suas aprovações. Temos de adorar Allah subhanahu wa ta'ala consoante as suas aprovações, que é aquilo que o profeta sallallahu alayhi wa sallam viu fazer, viu os seus nobres companheiros fazerem e que o admitiu. Quer dizer, não lhes disse, não façam tal coisa. Não os proibiu de fazer tal coisa. Quer dizer que admitiu, e o facto de admitir é uma aprovação. E por isso chamamos as suas aprovações. Então aquilo que o profeta sallallahu alayhi wa sallam viu fazer e que deixou é considerado como sendo autorizado e como fazendo parte da sunnah, como por exemplo é mencionado várias vezes como exemplo aqui que o profeta sallallahu alayhi wa sallam foi-lhe apresentado uma vez para como refeição um alimento que ele não tinha hábito na sua cultura de tomar, que é, como se diz em português, os lagartos. Os lagartos. E o profeta sallallahu alayhi wa sallam não comeu, mas também não criticou. Não criticou essa refeição, mas disse unicamente que não faz parte
da minha cultura alimentar. Mas deixou os outros que estavam à mesa, que estavam presentes, como por exemplo Khalid ibn al-Walid, deixou-o comer, deixou-o tomar essa refeição. Não o proibiu de comer tal coisa. Então isto é uma aprovação do profeta sallallahu alaihi wasallam e faz parte da sua sunnah. Faz parte da sua sunnah. Também através de o nobre caráter do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o nobre caráter, acho que é óbvio que todos compreendem qual é o sentido, o significado de caráter, e que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha o melhor de todos os caráteres e que o seu caráter era o Alcorão, Al-Qur'an, como foi relatado por Aisha radiyallahu anha. Depois o Sheikh diz: e se o facto de seguir os profetas alayhimus salam não fosse uma condição na aceitação das obras, dos actos, não haveria qualquer benefício, não haveria qualquer utilidade de os enviar. E entre eles, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E por esta razão, Allah subhanahu wa ta'ala disse: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Na Surat Al-A'raf, versículo número 3, Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: sigam aquilo que vos foi revelado pelo vosso Senhor e não sigam outros aliados além dele. Aqui, Allah subhanahu wa ta'ala nos proíbe de seguir outros livros além do Alcorão, aquele que foi revelado ao seu mensageiro sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E no versículo seguinte, na Surat An-Nisa, versículo número 59, Allah subhanahu wa ta'ala diz: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo, na Surat An-Nisa, versículo número 59, consoante o sentido: ó vocês que creram, obedeçam a Allah e obedeçam ao mensageiro e às autoridades de entre vós, e se vos disputarem sobre algo, recorram a Allah e ao mensageiro, se acreditam realmente em Allah e no dia do juízo final, pois isso será preferível e de melhor interpretação. Pois isso será preferível e de melhor interpretação. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala nos chama, nós que acreditamos, e nos dá a ordem de lhe obedecer a Ele e de obedecer ao seu mensageiro e de obedecer também àqueles que têm a autoridade entre nós, quer dizer, os governantes. E Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que se entre nós houver uma disputa, quer dizer que se estivermos em desacordo,
sobre algo, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz de recorrer a quê? De recorrer a Ele e ao seu mensageiro. E isto se acreditamos realmente nele e no dia do juízo final. E depois Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que o facto de recorrer a Ele e ao seu mensageiro nos momentos de discórdia, nos momentos onde estamos em desacordo, diz que isso é preferível e que é de melhor interpretação. Então é um dever para nós de, quando estamos em desacordo, de recorrermos a Allah, quer dizer, ao seu livro, Al-Corão, e à Sunna do seu mensageiro, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Então o Sheikh nos diz, no comentário desta aya, deste versículo, e foi-nos ordenado, em caso de divergência, em caso de desacordo, de recorrermos ao mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E isto, quando estava vivo, era obrigatório de recorrer a ele pessoalmente. Quando o profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam estava vivo, era obrigatório aos crentes de recorrer a ele pessoalmente, diretamente. E depois da sua morte, depois de ter falecido, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, é obrigatório de recorrer à sua sunnah. E aqui é o assunto que nos diz respeito. Porque nós, o profeta sallallahu alayhi wa sallam, faleceu, não está presente, não nos podemos dirigir a ele diretamente. Então, qual é que é a solução? Temos de nos dirigir à sua sunnah autêntica, pura. Depois o Sheikh diz que, então, se encontrarmos na sunnah aquilo que termina, aquilo que acaba com a divergência, com a discórdia, com o desacordo, então é obrigatório de aceitarmos aquilo que encontramos na sunnah. É obrigatório para nós de aceitarmos aquilo que está presente na sunnah. A solução à divergência, a solução ao desacordo. E se não encontrarmos na sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam solução à nossa divergência, então devemos procurar a solução, devemos procurar a resposta na compreensão da Sahaba, dos nobres companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Devemos procurar, devemos observar naquilo que foi transmitido de Sahaba e procurar a solução à divergência, ao desacordo. E isto foi mencionado no livro de Allah, Tabaraka wa Ta'ala, de maneira clara, que é obrigatório de voltarmos à sunnah e de recorrermos à sunnah do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, como foi mencionado agora mesmo neste último versículo mencionado. Mas encontramos também na sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam, em vários ahadith, esta mesma obrigação, que é um dever e que é obrigatório para cada muçulmano de recorrer à sunnah do profeta sallallahu alaihi wa sallam, e que devemos estar de acordo com a sua sunnah
em todos os nossos actos, em todas as nossas adorações. Fazemos tudo consoante a sunnah do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam estabeleceu, implantou este fundamento no espírito dos muçulmanos. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam implantou, estabeleceu este fundamento no espírito dos muçulmanos, que é o facto de nos conformarmos à sua sunnah em tudo. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos esclareceu que não poderemos e que os muçulmanos não poderão adorar a Allah sem ser da forma que ele, sallallahu alaihi wa sallam, lhes ensinou. Da forma que ele adorou Allah, tabaraka wa ta'ala. E que todos os actos, todas as obras que uma pessoa possa vir a fazer, mas que não concordam, que não estão de acordo com a sua sunnah, com a sua forma de agir, então estes actos serão rejeitados e não serão aceitos. Como, por exemplo, a sua palavra, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, no hadith narrado por Aisha radiyallahu anha e relatado por Muslim, onde o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: aquele que faz uma ação, aquele que faz um acto contrário à minha maneira de fazer, contrário à minha sunnah, então tal acto, tal ação será rejeitada. Tal ação será rejeitada. Um acto feito de maneira contrária, ou que não foi feito da forma que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez, este acto será rejeitado, não será aceito. É como se a pessoa não tivesse agido. O Sheikh diz: rahimahullahu ta'ala, no seu comentário deste hadith, todo o acto feito por alguém, e qualquer que seja este acto, que seja de um nível elevado, de dificuldade, quer dizer, um acto muito complicado, um acto difícil de fazer, e mesmo se o autor deste acto, aquele que age consoante este acto, o faça com uma grande sinceridade, quer dizer que a pessoa faz um acto de adoração muito sincero, com muita sinceridade, procurando unicamente o agrado de Allah, tabaraka wa ta'ala, e é um acto muito difícil, um acto que necessita tempo, que necessita força física, que necessita paciência. Então, este acto, para ser aceito, ou melhor dizendo, este acto será suspenso, será condicionado, será dependente da sunnah do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Quer dizer, a pessoa fez um acto sincero, um acto enorme, difícil, que necessita um grande esforço. Então este acto, por enquanto, ainda não está aceito. Este acto está suspenso, dependente, condicionado pela sunnah do profeta,
pela sunna do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Para que este acto seja completo e para que este acto seja aceite, necessita de ser feito consoante o seguimento da sunna do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pois se este acto não foi feito consoante a sunna, mesmo se este acto for muito sincero, mesmo se a pessoa for sincera no seu acto e que seja um acto difícil, de grande dificuldade, então este acto não será aceito. Somente se for feito consoante a sunna, da forma que fez o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E o Sheikh diz que, para ilustrar este ponto, podemos mencionar um outro hadith narrado por Anas radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito para com ele, e que foi relatado por Al-Bukhari e por Muslim, onde um grupo de 3 pessoas, 3 homens, se dirigiram às esposas do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, a fim de as questionar, a fim de as questionarem, de lhes perguntarem sobre as adorações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre a sua forma de adorar Allah tabaraka wa ta'ala. Então, logo que foram informados pela forma de adorar Allah subhanahu wa ta'ala do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, que foram informados da sua adoração, que foram informados da sua sunna, podemos dizer, que foram informados da sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam, acharam que era pouco e insuficiente. Quer dizer que acharam que as adorações do profeta sallallahu alaihi wa sallam não eram suficientes, que eram poucas. Disseram que quem somos nós? Quem somos nós em comparação ao profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabendo que foram-lhe perdoados os pecados passados e futuros. Disseram: o profeta sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala perdoou-lhe os seus pecados do passado e do futuro. Quanto a nós, não. Nós, os nossos pecados e do passado e do futuro não foram apagados. Então nós, como não somos o profeta sallallahu alaihi wa sallam, isso não é suficiente para nós. Quer dizer, temos de fazer mais do que o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Então um destes 3, disse: quanto a mim, rezo toda a noite inteira. Quer dizer que não durmo. Fazia qiyam al-layl, fazia a oração da noite, que é uma oração que é recomendável e não obrigatória. Disse: eu passo a noite toda de pé a orar e não durmo. O outro disse: eu faço o jejum todos os dias e nunca o quebro. Faço o jejum todos os dias e nunca o quebro. Quer dizer que nunca como. Todos os dias saumo
يصوم كل يوم. كل يوم هو صائم لا يفطر. Todos os dias estava em estado de jejum e nunca quebrava o jejum. E o último dos três disse: quanto a mim, eu afasto-me das mulheres e nunca me casarei. Quer dizer que disse que não se ia casar. A abstinência do casamento. Então, neste momento, quando essas três pessoas se exclamaram e que disseram cada um, que informaram sobre as suas obras de cada um, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam se dirigiu a eles, lhes dizendo, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, depois de ter ouvido isto, disse: foram vocês que disseram tal e tal coisa? Quer dizer que confirmou, pediu confirmação. Foram vocês que disseram tal e tal coisa, tal e tal afirmação? E respondeu, dizendo: quanto a mim, juro por Allah que sou o mais piedoso e que temo mais Allah que vocês. E, no entanto, uns dias faço o jejum e noutros o quebro. Quer dizer que noutros como. E durante a noite rezo e durmo. Quer dizer que uma parte da noite fazia a oração e noutra parte dormia. Descansava. E caso-me com as mulheres. Quer dizer que tinha esposas. E depois disse: então, aquele que abandona a minha sunna não é dos meus. Aquele que abandona a minha sunna não é dos meus. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. Este é o hadith de maneira original em língua árabe. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب